do gosto do paganismo romano. Os próprios padres confessam isso. Então, é algo a você pensar, meu querido ouvinte. Então, nosso irmão Zarias, então, tem 5 minutos? 5 ou 10? Você tem... É porque começou a pergunta, então você tem 10 minutos, Zarias. Exatamente. Muito bem. Percebe, então, que fica respondendo para o irmão Tadeu a pergunta do professor, se confiar em alguma coisa. Porque volte à Torá, volte à língua de Canaã, uma língua, de certo ponto, pagã, porque os cananeus habitavam a região e falavam que língua? Tá? Volte ao hebraico, à língua de Canaã. Isso é interessante. Se voltamos, então, à língua de Canaã, e hoje a Brit Hadashah não temos nada confiável, porque a Peshita, 4º século. E antes do 4º século, de onde veio a Peshita? Ela veio de que manuscritos? Na realidade, ele fez uma mistura de manuscritos bizantino e alexandrino, tá? Essa é a questão da Peshita. Fez uma mistura. E aí tomamos como uma das melhores, mais próximas dos originais. Nós temos fontes alexandrina, tá? Nós temos fontes, né, bizantina, até de Cesareia. Nós temos fontes do Vaticano em relação a traduções de Bíblia. Mas volte à Torá, volte, no caso, a mais próxima do original, da Brit Hadashah. Se o Taná, escrito em língua celeste, em língua, né, Kadash, em língua santa, realmente um goim, ou de repente um neófito, não vai entender, então tem que judaizar-se, tem que ser prosélito do povo judeu, e de repente começar a entender hebraico. Isso é muito bom. Conhecer o hebraico é maravilhoso. Tá? Mas, eu como um neófito até certo ponto, lendo aqui em hebraico, pode ser que seja uma falsificação, uma língua paganizada. Aqui diz que Yeshua Bekol Gadol, Eli Eli Lama Shebactani. Aí vem aqui o texto, a palavra, Vetargumó, Eli Eli Lama Asbectani. Eu não entendi que a colocação aqui, Vetargumi, ou Vetargumó, não entendi. Realmente, se eu pegar aqui esse texto e crer, olha, isto foi uma paganização de Babel para confundir as mentes das pessoas, porque está próxima à volta de Mashiach, fica difícil. Fica difícil esses milhões atual de pessoas que professam Mashiach e Yeshua nos últimos dias, né, estarem falando a verdade. Porque, realmente, eu estudo um pouquinho mais que muitas pessoas e tenho dificuldade de entender línguas, tá? Inclusive os mais próximos dos originais. Aqui são tantos manuscritos, mas da Peshita temos 350 manuscritos. Do latim, cerca de 5.000 no dia de Jerônimo. E para outras línguas são muitos manuscritos. E aquela mesclagem de língua bizantina, língua, né, de manuscrito bizantino, manuscrito alexandrino, cesariano, vaticano, enfim. Então são muitos manuscritos. E de repente, os apóstolos de Jesus, tá, eles escrevem toda a Brit, né, em uma língua hebraica ou aramaica, vamos assim dizer. E aí vem o texto. Eli, Eli, lema sabachthani. Aí de novo, Eli, Eli, lama asbactani. Por que a palavra Targumó? É realmente, se eu for para essa linha de pensamento, é porque os padres, né, os papas, o Vaticano, ele adulterou porque ele não quer que o povo conheça a verdade. Ele deixou meio camuflado sobre mais de escultura. Ele deixou meio camuflado sobre o batismo infantil. Mas sobre a forma batismal, ele foi bem claro, em nome de Yeshua, o batismo. O principal está assim, deveria estar assim na Bíblia, né, do Vaticano, como a sua sede, a sua base, né, o seu QG, deveria estar assim. Lembra-te do primeiro dia, já que no hebraico só dá dia para o Shabat, sétimo dia é Shabat, né, os outros nomes não tem dia, é sequência ordinária, primeiro, segundo, terceiro, enfim. Então lembra-te do primeiro dia,
para tornar, né, para santificar. Mas não, ele permaneceu Shabat. Então tem coisas importantes para o Vaticano realmente adulterar nas suas traduções. Coisas importantes. Quando começou, sabe, a perseguição, quem lê muito o Apocalipse entende sobre os 4 cavaleiros, o cavalo preto, faltava fome na terra, fome de verdade. E parece que esse cavalo preto até hoje está marchando em prol das pessoas para entender a Bíblia de forma errada. Em que confiar? O que eu disse no texto ali em hebraico, abençoa Deus e morre. Mas todas as Bíblias, menos o hebraico, amaldiçoa Deus e morre. Um judeu jamais aceita que você use uma palavra de maldição para o eterno. Jamais, jamais. A ponto deles mudar o texto para não, né, aceitar que nas suas Bíblias, nas suas versões, nos seus escritos, venha a palavra Raá, amaldiçoar Elohim, o eterno. Não aceita. Então o texto de Jó é isso. Tá? Assim no hebraico, amaldiçoa teu Deus e morre. Poxa vida, então dá a entender também que o próprio judeus, povo, os navim, tá? Os ketuvins, eles também paganizou o texto hebraico. Porque já pensou se realmente a mulher de Jó dissesse, abençoa Deus e morre, mulher, tu fala igual uma louca. Não, então Jó está errada, ela não é louca, ela está falando a verdade, não é louca. Porque no hebraico está, amaldiçoa Deus e morre. Beraká, Elohim, e morre. Então veja, se no Taná nós temos problemas, né, de entender tais coisas, isso é para quem é pesquisa, e um neófito, e um aprendiz, como fica? A nível de conhecimentos de verdade, estão todos no Sheol, ou na Guiena, no Vale de Meguido, a nível de conhecimento. Então o que eu entendo é o seguinte, o Salmo, eu costumo sempre ler ali 1 versículo 6, que Elohim, ou o Eterno, procura os fiéis da terra para com ele habitar. Então entenda bem, irmãos, Tagumó, o que isso quer dizer? Mas se alguém colocou Eli lama sabachthani, que quer dizer, que traduzido, esqueça, isso não existe na Brit Hadashah, isso é uma invenção. Fica impossível eu ler a Brit Hadashah, em tradução portuguesa, inglesa, fica difícil. Se você pegar a Bíblia de Erasmo, 1516, os irmãos Bonaventura, 1633, tudo puxado de manuscritos bizantinos, fica difícil. E nós temos base para isso, para entender que os melhores manuscritos são os mais próximos dos originais, porque temos cópias de cópias de cópias. Aonde estão esses manuscritos? Por que as atualizações, revisões das Bíblias? Por que essas revisões? Mas não deveria então revisar um texto mais próximo dos originais, do que os apóstolos escreveram, para que eu, como um aprendiz, viesse assim, sabe, a solidificar a minha fé em uma coisa que é mais próxima do que é verdade? Esse punhado de versões é tudo lixo. Está paganizado. É confuso, porque Babilônia injetou veneno satânico na Bíblia das pessoas para que eles entendessem o texto de forma errada. Então, esse texto aqui, no caso de Queifas, como Yeshua pega o nome de um homem, Shimeon, aquele que ouve, e de repente, olha, você, Queifas, conota rocha, homem duro, e depois o próprio Shaul e outros irmãos começam a chamar Shimeon de Queifa. Aí vem para o grego Petros, de repente Peter, e eu aqui Pedro. Estamos todos nas garras de Satã, sem chance. Eu, Azarias, estou sendo sincero, preciso de uma coisa mais próxima dos apóstolos, mais escrito, uma Bíblia, uma Brit Hadashah, que pelo menos dê a metade do que hoje nós temos, confiável, para que assim eu possa pelo menos pregar o caminho com mais veracidade naquilo que está escrito em uma língua, né, Kadash, uma língua Hagnos, uma língua mais próxima daquilo que é oráculos de Elohim. Amém? Terminou? Então, agora tem 5 minutos para a tréplica, irmão. Bem, gente, indo direto, a resposta a esta situação é, então faça o que nós fizemos. Porque já existe sim
porque foi encontrado em Qumran. E eu estive pessoalmente lá em Israel, em Qumran. E os manuscritos mais próximos dos originais, tanto dos Talmidins, inclusive, tanto dos Talmidins, desculpa, tanto dos Talmidins, quanto tanto da Tanai, da Brit Hadashah e do profeta Yeshayahu, está lá em Qumran. Toquei nas minhas mãos, tenho, foi a base pelo qual nós pegamos estes textos e fizemos com a comissão de estudo a tradução da Peshitta. Este texto, por exemplo, de Jó, que ele está citando, realmente está lá: abençoa ao teu Elohim, abençoa ao teu Elohim, está correto. Estas Bíblias que existem não é confiável, e se você quiser confiar numa Bíblia, pega o celular dele lá. Se vocês quiserem pegar uma Bíblia confiável, vocês então partam para o Drachá. Vão pesquisar, vão em Israel, como nós fizemos. Pesquisem e tentem harmonizar os textos achados. Vocês vão encontrar exatamente o Mashiach e Yeshua, os discípulos. E se lembrem que estes discípulos que existem aí, no próprio livro que nós temos em mãos, que está aqui nas minhas mãos, de uma editora ícone, de Juan de Atienza, Os Santos Pagãos. No livro fala, deuses ontem, santos hoje. Gente, eu apresento prova concreta. Eu só apresento provas para vocês. Se vocês quiserem ir numa versão da Bíblia confiável, façam um drachá. Foi exatamente o fruto que nós fizemos e pegamos as peixes. Eu tenho todo o material nas minhas mãos, fotografado, pelo qual fizemos esse trabalho. O mais próximo dos originais, nós temos exatamente escrito pelas mãos do próprio profeta Yeshayahu, em fotografias, em mãos. E aqui fala que os deuses de Babilônia, neste livro, eles foram introduzidos pelos padres. Não foi só Jesus Cristo, a deidade que veio de Babel com o nome Isus, lá do Egito. Assim também como Pedro, para aquele que não sabe, desculpa, e para aquele que lhe falta o conhecimento. A palavra Pedro não tem nada a ver com pedra, ou com Petros. Tem na língua Pedro, pode ter o que for na língua Pedro, não de Shimon Kefa. Shimon Kefa, a palavra Pedro vem de Peter, que exatamente a etimologia vem de Peter Pan. Em inglês, a gente fala lá na América, Peter Pan. E Peter, para quem não sabe, vem de uma expressão antiga que era chamada de Iupira, que era Júpiter, que você fala em português, que é o mesmo Júpiter. Isto prova a estátua que tem lá no Vaticano, a estátua de Júpiter, exatamente, e o nome está lá, Pedro. A colocação do apóstolo João, que era o nome de uma deidade pagã, está aqui, ó. João, o nome de um deus pagão da mitologia. Tiago, o nome de uma deidade pagã da mitologia clássica. Jesus Cristo, o nome de um deus pagão da mitologia clássica. Pedro, o nome de um deus pagão da mitologia. Paulo, o nome de um deus pagão. Apolo, todos esses deuses estão aqui e a história de cada um. Isso aqui é uma editora, a editora Ícone, e ele mostra como estes deuses introduzidos dentro da Bíblia, exatamente para continuar a adoração aos deuses da mitologia, para que o Império Romano continuasse a adoração antiga ao Sol. E eu quero dizer para vocês mais, queridos, que Roma tem um papel importante na vida de vocês. Vocês poderão ser confundidos, mas eu estou fazendo um apelo à vossa consciência. Busque os originais, estude o hebraico, volte para as raízes antigas, e vocês vão sair desta Babilônia que está caindo. Ela está sendo desmascarada esta noite. Ela está sendo denegrida, trucidada esta noite. Não tem mais como suportar tanta mentira. É o caso de Tiago. Tiago é uma palavra terrivelmente de uma deidade satânica, São Tiago. O nome do indivíduo nunca foi Tiago, é Yaakov.
Não existe Tem esses minuto deuses, para encerrar. e a prova, os próprios padres disseram isso. Tem um minuto para encerrar. Só um minuto.